aquilo, acho que você, né, tinha interesse. Ele falou que já trouxe algumas perguntas de casa para você, né? Então faz aquela aula que você sabe como que é. Pessoal, tem algum ortodontista aqui? A comunicação fica um pouco mais simples com um ortodontista, mas seguir a especialização da PUC, a gente tem que ter uma comunicação muito boa com o ortodontista sobre esse assunto. O meu tema do ano passado foi a expansão rápida da maxila, e sou residente do CEDAR, sou ortodontista, e pode passar lá. Mais um. Começa a apresentação com essa sabedoria cirúrgica. São necessários 3 meses para a gente aprender a fazer uma cirurgia, 3 anos para saber indicar e 30 anos para saber quando a gente não deve ser feito a cirurgia. Umas indicações clássicas da expansão rápida da maxila é quando a deficiência maxilar transversal é menor que 5 milímetros. A gente precisa expandir 5 milímetros, tanto bilateral ou unilateral. E quando tem essa condição, e quando tem ausência de crescimento, ou seja, pacientes adultos. Vamos passar? Indicações para cirurgia. A gente observa o paciente mordida cruzada, quando tem mapeamento superior anterior, quando a mordida aberta anterior, o paciente indicativo de chupa-dedo era um respirador bucal. Então, um forte candidato à expansão. Presença de amplo corredor bucal. Quando aquele paciente sorri, parece que ele negro, lateralmente ao dente. E palato ogival, muito acompanhado com mapeamento anterior superior e a mordida cruzada, a maxila está atrésica. A expansão também indicada quando o periodonto está comprometido. A gente vai fazer uma expansão não cirúrgica, a gente pode jogar o dente mais para fora, ter recessões gengivais ou até fenestração óssea. E quando em adolescentes tem sucesso no tratamento não cirúrgico, a expansão rápida na maxila, a gente opta pela cirurgia. Tá? A literatura, de um modo geral, é bastante pessimista na expansão não cirúrgica em adultos. Sobre a técnica, a gente precisa saber o quanto expandir. É importante saber quanto expandir para a gente decidir qual técnica a gente pode optar. Qual que é a técnica cirúrgica? Eu vou falar de algumas técnicas que a gente pode obter para expansão. Qual tipo de aparelho? A gente pode abrir mão de alguns aparelhos ortodônticos ou apenas cirúrgicos. E anestesia geral local. Pode ser feito em local, mas a maioria dos casos as pessoas devem para o paciente cirúrgico. Mas conforto do paciente mais segurança. Legal. Opções de técnicas cirúrgicas para expansão. Temos a expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente e temos a ortognática LeFor 1, que é um pouco diferente. A gente secciona a maxila transversalmente. Além de fazer a LeFor 1, a gente secciona no palato para poder fazer a expansão. Optamos por fazer a expansão rápida da maxila cirurgicamente antes da ortognática ou no mesmo momento. Aí seria a osteotomia LeFor 1 segmentada. A gente divide em 2, 3 ou até 4 segmentos para expandir as arcadas. Legal? Plano de tratamento. Quando a gente pode alinhar e nivelar ortodonticamente, a gente pensa se é possível expandir ortodonticamente ou não. Tá? Se a expansão é menor que 5 milímetros, o ideal é que seja feito em um momento cirúrgico, LeFor 1 e uma segmentação no mesmo momento cirúrgico. Se é maior que 5 milímetros, o ideal é que ele faça 2 tempos cirúrgicos. Uma expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente e, posteriormente, uma LeFor 1, na ortognática em si. Próximo. A expansão rápida é mais estável do que a osteotomia LeFor 1, ou seja, ele tem melhor controle transversalmente e tem uma tendência a menor recidiva angular dos dentes. Quando apenas a expansão é necessária, quando o paciente não tem uma discrepância anterior, posterior, classe 2 ou classe 3, ele
ele só precisa da expansão, a expansão rápida é a opção ideal. Já quando há necessidade de impactação da maxila, avanço ou retrosão do maxila, é melhor fazer em 2 etapas. Aqui é a foto da técnica Deform 1, em 2 segmentos, que é seccionada a maxila no meio, né, da Deform clássica. Nós temos alguns tipos de expansores. Os tipos de expansor que nós trabalhamos na residência, das marcas da Custom, da Denu e da Wolford. O mais clássico que o ortodontista instala é o IREX, na primeira imagem superior. Mas pode haver o RAS, que daí é apoiado no palato, e o MARP, que a Denu trabalha, que são mini implantes para confeccionar no laboratório de implantes também. Tem um expansor de Rotterdam, na imagem preto e branco ali, e o paciente está totalmente sem aparelho. Então, ele é mais indicado quando o ortodontista não vai conseguir alinhar. Então, você faz a expansão primeiro, aí o ortodontista pode colocar os aparelhos e trabalhar. Entendeu? A técnica: incisão em fundo de sulco maxilar. A literatura passa 2 técnicas de incisões. A primeira é que vai até o canino, o primeiro molar a canino, bilateral e na região de freio maxilar. Ou a incisão clássica de Deform 1, que vai de primeiro molar do 16 ao 26, uma única incisão. A osteotomia pode ser feita com piezo, pode passar. Pode ser feita com serra, pode passar. Pode ser feita com broca. A diferença é o gap. O piezo deixa um mínimo de um gap. A broca 703 já deixa um gap. Ou seja, quando você vai explodir a maxila, tem uma leve intrusão da maxila quando você trabalha com a broca. Quando você faz com piezo, ele tem uma tendência aos dentes se distribuir e anteriorizar. Depois da osteotomia, a gente usa os cisés para passar. Cisés que tem um movimento para soltar a maxila, para fraturar uma fratura planejada. Pode passar, Gabriel? São diversas técnicas. Alguns autores falam que é menos invasiva e é mais invasiva. Isso é bem relativo. Aquelas incisões, alguns autores falam que as 3 incisões seriam menos invasivas. Deixar menos, menos chance de microse. E tem a mais invasiva que existe na incisão. Fica melhor a visualização do ortodontista da fratura. Tá? Mas, no geral, pode passar. A conservadora, e a maioria dos autores falam que se é mais conservador ou mais invasivo quando fratura o processo pterigóide, solta a sutura do processo pterigóide e o septo nasal. Esse seria um pouco mais invasivo, e não em relação às incisões. E qual que é a melhor técnica? Fazer ou não fazer a osteotomia da sutura pterigomaxilar. A sutura é feita com um cinzel curvo atrás, para bater para soltar a maxila do processo pterigóide. Não separar a sutura pterigomaxilar, pode haver expansões incompletas, ou até mesmo fratura de outros ossos, como parede posterior do seio maxilar, do osso esfenoide, e soltar a sutura pode fraturar o processo pterigomaxilar, podendo causar fratura da placa alta e pode causar dano ao plexo vernal. Próximo. A técnica radical traz a possibilidade de deslocamento melhor vertical e horizontal, mas ela fica um pouco mais solta. E não há diferença estatisticamente entre a distância intercaninos e intermolares, soltando ou não soltando o processo pterigóide. Ambos os métodos são eficientes para a expansão ortopédica da maxila, sendo recomendada a separação da placa pterigóide em pacientes maiores que 20 anos. Pode passar depois. E sobre a osteotomia do septo nasal. Dado importante para essa.
evidência que comprova que o septo muda de posição, porque a expansão seria assimétrica devido ao septo. A posição do vômer, após a expansão rápida da maxila, não pode ser controlada. Ela pode ir para qualquer lado, ela pode ficar por aí, não dá para saber o que vai acontecer. Tá? A posição do vômer, tem alguns trabalhos que falam que o vômer lateraliza e a expansão ocorre mais do lado que o vômer não está. Tem uma técnica nova na literatura que eles fazem uma incisão subespinhal para não afetar a questão do vômer durante a expansão. Não existe um consenso ou evidência que suportem qual que é a melhor técnica de expansão rápida da maxila. O que existe é se realiza ou não a sutura da maxilar e do septo nasal. Não são eficazes, porém solta mais a maxila se soltar o critério maxilar. Uma variação da técnica é fazer uma osteotomia unilateral, quando você quer fazer uma expansão assimétrica da maxila. Durante a expansão rápida, o expansor é instalado para cimentar, o ortodontista cimenta para nós cirurgiões, ou no momento da cirurgia a gente pode instalar quando são cirúrgicos, apoiados geralmente com o implante, ou eles são apenas em mucosa. Os com implantes são mais seguros, né? Há relatos que os pacientes se engolem quando não é fixado muito bem esse tipo de expansor de Rotterdam. Ativação do expansor, 8/4 de volta. Você vai fazer 8 vezes a ativação para soltar 2 milímetros entre os incisivos centrais. E no momento da cirurgia, você volta, deixando 1 milímetro. Mantenha o diastema de 1 milímetro. Quando iniciar a ativação depois da cirurgia? A maioria dos autores na literatura falam de 5 a 7 dias. Mas aí quando você usa o peso e o osso está bem colado no osso, então tem um risco de consolidar. Então o ideal é que seja até antes disso, quando você usa o peso para separar a maxila. Quando a expansão rápida da maxila é a ortopedia, em adolescentes, ela é diferente da expansão cirúrgica. Então, na expansão rápida é 1/4 de volta 2 vezes por dia, só para entender a diferença de uma ortodontia. E quando a gente trabalha com a expansão rápida da maxila. Isso às vezes a gente vai orientar ao ortodontista, ou ele mesmo já tem a ideia. E o ideal é que a gente pode passar avalie o paciente por 2 a 3 semanas até a expansão ocorrer, até passar do ponto, né? Tem que ter uma sobrecorreção porque tem uma tendência a voltar, tem que ter uma recidiva. Devemos travar o fio com a marrina e com a resina. Porque só a marrina às vezes estoura e a maxila, a força dela tem uma tendência a voltar. Quando operar, né? 3 anos para aprender quando operar. A gente avalia a documentação ortodôntica, fotografia, modelos, a gente vê foto do paciente, o sorriso do paciente, vê queixo do paciente, panorâmica para ver a questão dos dentes, periodontia, raio-x, principalmente o raio-x frontal de Ricketts, e em alguns casos a gente opta pela tomografia também. Diagnóstico. A gente vê o paciente de frente, olha o corredor bucal, a gente vê a inclinação dos molares, superiores e os inferiores. Nesse caso temos uma mordida cruzada, mas a gente avalia que se inclinar os dentes, a gente tem uma correção da mordida apenas ortodonticamente. Uma questão clássica de expansão cirúrgica é quando os molares estão vestibularizados tentando alcançar a oclusão. Aquele caso é um caso específico. Você olha o paciente de frente, olha o modelo de frente, quando os molares estão inclinados para fora e ainda não. Tá? Esse é um caso certeiro que precisa de cirurgia. Tá? Diagnóstico. Essa paciente procurou no consultório, mordida cruzada bilateral, porém é o caso que os molares superiores estão inclinados para lingual e os molares inferiores estão inclinados para terminar só ortodonticamente. Tá?
diagnóstico. Opa. Os dentes estão inclinados para vestibular e precisa de expansão. Um paciente de 19 anos foi tratado pela nossa equipe. Tá? Temos que entender também um pouquinho de cefalometria, temos que saber a norma e onde o paciente se encontra. Maior que 5 milímetros já é um caso cirúrgico. Tá? A discrepância entre a maxila e a mandíbula. Às vezes o paciente, tanto a maxila e a mandíbula, tem as normas alteradas, tem indicação. Outro diagnóstico diferencial, manipular o paciente, achar a melhor posição bilateral dos cônjuges. Aqui nesse caso o paciente manipulado, ele fica em topo a topo do paciente, então aquela posição dos molares da oclusão não é real, geralmente ele está jogando a maxila um lado só. Teoria de Moss e do septo nasal. Essa teoria é a teoria que a função afeta o crescimento ósseo. Ou seja, a respiração nossa, se está desviada, o paciente respirador bucal, não respira direito pela vez, então o crescimento maxilar dele vai ser diminuído, o palato vai ser ogival, ele vai ter um rosto mais longínquo. Tá? Então é a teoria que a função respiratória afeta o crescimento ósseo. Expansão rápida e a restauração da função respiratória, segundo Moss. A expansão vai expandir a maxila, aumenta o volume nasal em até 55%. Se aumenta o volume, o paciente com certeza vai respirar melhor. Segundo Moss, melhorar a função nasal restabelece estímulos funcionais sobre o complexo nasomaxilar, favorecendo remodelações ósseas estáveis. Ou seja, depois da expansão vai remodelar o osso, vai remodelar a mucosa interna do paciente. Estudos mostraram que a posição do septo pode variar após a expansão rápida, especialmente na região anterior, em resposta à nova matriz funcional. Mas a respiração do paciente nova vai alterar de alguma forma o paciente. Vai passar. Consequências das deficiências universais da maxila: altera funções bucais, altera o posicionamento da língua e da fala do paciente, temos alteração da TM, os desvios mandibulares funcionais, podemos ter problemas periodontais, distúrbios respiratórios e também afeta a nossa estética facial. O desvio do septo nasal tem uma alta prevalência na população e é muito associada à respiração crônica. Mexendo no septo, é fundamental a gente ter uma conversa com o otorrino, principalmente quando tem um desvio de septo muito severo ou até hipertrofia dos cornetos nasais. A gente pode conversar até para entrar no mesmo momento cirúrgico ou entrar em momentos separados. A expansão é função respiratória, já falei que aumenta 55% do volume. O deslocamento do ponto A da espinha nasal movimenta para o anterior e para baixo, podendo ser benéfico ou maléfico, dependendo do costume ortodôntico do paciente. Tem um autor que, quando o paciente tem um corredor bucal muito acentuado, ele não precisa apenas de uma expansão da maxila, ele precisa de uma expansão da mandíbula. Ele pode ser feito no mesmo momento. Tá? Não é comum acontecer, mas tem alguns estudos novos partindo para esse lado. Esse autor colocou o instrutor de Polônia, tanto na maxila quanto na mandíbula. Ele teve um aumento de quase 8 milímetros em ambas as arcadas, com boa estabilidade e sem extrações. A correção simultânea a respeito do princípio da teoria funcional, reequilibrando os ares com a função, a respiração e a oclusão. E depois de 30 anos a gente aprende a não fazer uma cirurgia, né? Principalmente em adolescentes, quando apenas tem inclinações dentárias ou quando o paciente não pode, por algum motivo, passar por uma cirurgia. A expansão ortodôntica versus a cirúrgica. Toda vez que houver possibilidade de fazer ortodôntica, assim ela deve ser feita. É uma decisão conjunta entre o ortodontista, o cirurgião e o paciente.
indicações e limitações de expandir a maxila. Podemos ter recessões gengivais, reabsorções radiculares e até canal. Mesmo não fazendo a cirurgia, a expansão não cirúrgica, como a cirúrgica pode acontecer isso. Infecção e hemorragia, como toda cirurgia pode ocorrer. Desvio do septo após a expansão acontecer. Uma expansão assimétrica, a gente tem que ficar de olho se está acontecendo, se devemos parar e travar o rodinho de alguma forma, a maxila de alguma forma, para poder expandir de um lado só. O custo do procedimento. Então, o paciente tem convênio, alguns podem pagar particular, tem custo hospitalar, custo do aparelho, tudo mais. As vantagens. Menor dano ao periodonto em comparação à expansão rápida não cirúrgica. Melhora o fluxo nasal do paciente, o ar nasal. Eliminação de discrepâncias negativas, a gente corrige a mordida cruzada. E diminuição do corredor bucal, a gente deixa o paciente meio sorriso mais amplo, mais bonito, mais estético. Entendeu? Conclusão. É um procedimento seguro e bem documentado na literatura para correção transversa da maxila em pacientes adultos e para maturação esquelética. Promove alterações dentárias, esqueléticas, pode causar efeitos nocivos ao periodonto e é passível de recidiva. Então tem que deixar no tempo aquele aparelho para a integração do palmo. Saber operar é importante, mas saber por quê, para quem, é o que nos diferencia de como cirurgiões. Mais um. Outro, mais um. Mais um. Muito obrigado, pessoal. Só volta aí no slide, isso, por favor. Sugestão de ordem, esse aqui é de ortognática. Parabéns, doutor Renan, muito obrigado. Pessoal, fiquem à vontade. Você já pode começar com as perguntas que você tinha dúvida. Na verdade, assim, você falou sobre a questão de fazer uma anestesia local, né? Vai em consultório, talvez. Como seria um caso redondo para conseguir fazer isso? Esse caso aqui é ideal para fazer isso aqui. Dá para fazer isso aqui com anestesia local? Qual seria os itens que tem que ter? Eu acho que vai mais do paciente. Qual é o seu nome? Tiago. Tiago. Então, o paciente tem que ser saudável, o paciente tem que ser calmo, colaborativo, patinacito já não é gostoso, né? Então, na ortognática e consultório, antigamente se fazia até a reforma de consultório, antigamente. Mas aumenta o risco cirúrgico, né? O risco de sangramento, pegar o plexo perigórdio. A gente sabe que tem uma artéria que passa na região anterior do seio, então a gente tem esse controle de sangramento. Pode ser feito, tem gente que fala na literatura. Eu, particularmente, não conheço nenhum maxilo aqui no Brasil. Por anestesia local. Só se tem porque existe na literatura. Sobre aquela também que você falou de expansão lateral, também. Faz essa tem indicação para isso ou é para redução de custo? Não tem redução de custo. Acho que o custo é o mesmo, é unilateral, pela simetria na face do paciente. Às vezes o paciente dorme de um lado só, o paciente tem um trauma e por algum motivo não cresce a maxila dele unilateralmente, ou porque você quer expandir um lado só. Se você cortar os dois, a ideia é que expande. Podendo, às vezes, você cortar os dois lados, um lado só é expandido. Tem esse risco. Nunca ouvi falar, mas a literatura fala que tem esse risco. Então você quer um lado só. Você desvia do septo e corta um lado só. Então deixa vai expandir no lateral. O ortodontista, é legal ter uma conversa com o ortodontista se você for fazer uma osteotomia entre os incisivos, para que ele jogue essa raiz para fora. Deixa os dentes tortos para não pegar a mesma raiz, que pode dar canal nessa região, pode dar um problema periodontal nessa região. Pode
você faz uma expansão rápida de maxila, você faz um avanço de maxila, você tem uma abertura da base nasal. Isso incomoda muito mulheres, né? Classe de mulheres e homens negros já tem isso avantajado, não pode aumentar. Então, esse é um fator também que você tomar cuidado, porque você tem que fazer essa plastia. Tá? E o que faz você ter esse diagnóstico, com certeza, que te ajuda muito, são os parâmetros cefalométricos. Então, os parâmetros cefalométricos, principalmente para ver a transversão de maxila, transversal, seria o frontal de Ricketts, é muito importante. Tá? É uma radiografia pouco utilizada, até mesmo pelos ortodontistas. O pessoal pede teleradiografia, radiografia lateral, porque os traçados são mais ou menos em cima da teleradiografia. Que eu acho muito dificultoso, porque a sobreposição de imagens é uma imagem 2D. E a frontal de Ricketts ajuda muito para você ver isso. Você vai conseguir ver espaço aéreo, e a frontal de Ricketts você vai conseguir ver a transversal da maxila. E aí, claro, o Dr. Renan falou, se você tem um torque da coroa para a palatina e a raiz jogada para vestibular, você consegue ortodonticamente porque você tem parede óssea vestibular para você dar o torque dos dentes para fora. Isso aí você só faz a expansão de maxila. Quando você precisa fazer a cirurgia, igual o Thiago perguntou, unilateral, é quando você tem uma mordida cruzada unilateral. Você vai abrir um lado só. E em via de regra, quando é muito utilizada a expansão rápida de maxila? Em ortognáticos, principalmente paciente das 3, tá? Porque você precisa expandir quando você vai recuar ou avançar a mandíbula ou com a maxila do mesmo caminho. Antigamente, muitas pessoas fazem ainda a segmentação no mesmo momento da expansão. Então, fazia-se uma segmentação na linha mediana do palato para conseguir liberar as duas enmarcadas, mas também fazia um Y correndo para a linha dos caninos. Então, ao mesmo tempo que você fazia a leforo 1, você já desjuntava. Só que era uma técnica que causava muito necrose por conta da vascularização que fica dos tecidos. Então, praticamente poucas pessoas fazem, só da parte mais da cirurgia minimamente invasiva, que tem suas indicações também, e as suas limitações. Mas, basicamente, a expansão rápida de maxila é para tratamento de classe 3 e mordidas cruzadas. Tá? E aí, uma pergunta para o doutor: quanto tempo você deixa o Ricketts? Você explicou sobre o Rotterdam, que tem suas dificuldades de ancoragem, você explicou sobre o Ricketts, né? Você explicou sobre o pilar perigóide, quando você no movimento atrás você tem uma abertura mais anterior do que posterior, não é mais indicado você fazer a fratura do pilar perigóide. Mas quanto tempo você permanece com o aparelho até ter uma consolidação para fazer a ortognática? 6 meses com o aparelho, ou se não quiser ficar com o aparelho, como o aparelho de Rotterdam, o ortodontista pode usar uma barra palatina. Perfeito. Outra coisa que você falou, a diferença entre o piezo e a broca, né? Então, você falou do piezo, você perde ali uma faixa de osso que pode ocorrer uma impactação. O piezo não, ou a broca, na verdade. E o piezo, na verdade, você pode ativar mais rápido porque você tem uma consolidação mais rápida, né? Então, hoje, basicamente, os seus serviços do piezo também basicamente todo serviço hoje usa piezo, tá? Então, é começar a ativação do dia, igual o Dr. Renan falou. Dá 8 voltas, cada volta é 0,25 milímetros, então 4 voltas é 1 milímetro, 8 voltas dá 2 milímetros. Você abre 2 milímetros durante a cirurgia, depois que você separou as maxilas e bateu o cinzeiro certo, e aí depois que você fez isso, você retorna 1 milímetro e deixa a mão aberta. E aí todo dia você vai dar 4 voltas, é isso? Que é 1 milímetro por dia, até atingir o momento que você expulsa, e aí você trava com a marrilha e com a resina e mantém por 6 meses. Correto? Beleza. Põe no slide 25. Aí o Renan relata sobre o Vomer, né? O Vomer vai alterar a base alar, então isso vocês têm que falar para o paciente. Pô, o paciente tem um nariz de Cinderela, vai fazer uma hernia, vai abrir o nariz. Você tem que controlar com a sutura e mesmo assim você pode orientar o paciente. 25 é isso, né? É o que eu já falei para você. Se você abre o perigóide, você tem uma expansão posterior maior. Se você não tem, você vai ter uma expansão anterior. Até onde vai o seu cruzamento? Pô, meu cruzamento começa no canino e termina no pé. Precisa de você fraturar o perigóide. Pô, meu começa lá no incisivo e vai até o segundo molar. Você vai precisar abrir a arcada toda. Então é planejamento cirúrgico, tá bom? O 36. Perfeito.
Perfeito. Aí você já falou da sobrecorreção, trabalhar com a marrilha, com a resina, deixar por 6 meses, ok? Isso vocês vão ver lá, então denotem isso vocês vão fazer na clínica cotidiana de vocês, muitos trabalham já com ortodontia, e o último você põe no 39. Pronto, isso aqui todo mundo entendeu? Diferença de tratamento clínico ortodôntico, diferença de tratamento cirúrgico, inclinação de raiz e coroa. Aí já está para fora. Não dá para você jogar mais para fora. Você vai expor o dente ou você vai causar uma retração. Tem que expor de osso. O dente está inclinado para dentro e o mordido é cruzado. Poxa, talvez só no tratamento ortodôntico com expansão com miras, eu vou conseguir dar torque nos dentes e vou conseguir inclinar. Precisa ver a tábua óssea vestibular. E a indicação, a partir de quantos anos? O pessoal fala a partir de 20 anos, mas não tem a literatura. Você coloca primeiro acho que os primeiros na sutura. 4 ou 5. Aqui. Toda a expansão começa com 20, e se for só a expansão maxilar sem ser expansão cirúrgica? Temos o estágio da sutura, né? Eu pulei e não expliquei. No estágio A, estágio B, estágio C, nós vemos isso principalmente em tomografia ou numa raio-x oclusal. Tá? No estágio E, a maturação óssea está totalmente completa, né? Com certeza precisa de uma expansão cirúrgica. Tá? O ideal é que a partir do estágio C, a maxila já está começando a consolidar, que seja feito. Esses estágios não tem nada a ver com a idade. Não há relato com a idade do paciente. Tem paciente que ainda está no estágio B com 36 anos. Mas pacientes adultos, de praxe. Tem gente que tem uma consolidação com 18 anos. 18 anos já está aqui. Não tem uma idade fixa. Não sei se você tem uma outra informação sobre isso. Não, na verdade, o que a ortodontia ela maneja? Né? Ela faz o controle carpal dos ossos epificizados. Então você faz a radiografia muito na mão do paciente para você diagnosticar até quando ele tem o fator GH, que é o fator de crescimento. Por isso que trata-se a mandíbula do paciente mais adolescente, porque o surto de crescimento mandibular é mais próximo dos 10 até os 15 anos, dependendo do homem ou mulher, e a maxila já tem um surto de crescimento mais precoce. Então, o tratamento de paciente classe 2 ele pode começar com 7, 8 anos, 9 anos. O tratamento de paciente classe 3 é um tratamento mais complexo. Por quê? Porque a mandíbula vai ter realmente um surto de crescimento quando o paciente já está mais adolescente. Então, tratar com mentoneira, você vai causar uma disfunção articular no paciente, é uma possibilidade? Não sei, mas talvez você já pode ir pensando numa expansão de maxila, porque se é um paciente que você já denota que vai cair em classe 3, você já pode pensar numa expansão não cirúrgica, mas uma expansão de maxila tratada em consultório. Ou até mesmo com um aparelho, sei lá, bimaxilar. Tá? Então é uma coisa que hoje é muito estudado isso, porque você vai fazer a corretiva e não a preventiva e não a corretiva. Então é importante o diagnóstico precoce. Certo? Sim. Você pode começar a atuar no paciente classe 2, atuar com certeza de uma formação esquelética, você pode começar. Mas visando que você vai ter um surto de crescimento maxilar diferente do surto de crescimento mandibular. E ali sim você vai ter o padrão que você vai poder começar a cirurgia. E caso das energização voltando, e para se ver a idade mínima, tipo, o paciente até a idade pode fazer a cirurgia, passou disso com todo mundo. Não, tem idade mínima para você fazer. Não sei se a máxima não existe. A mínima é assim, terminou de formação de estrutura óssea, perfeito. Agora o paciente se incomoda, funcionalmente é necessário. É um paciente que não apresenta comorbidades, tem todos os aspectos para fazer uma cirurgia. E ele é ativo, agora não dá para você fazer uma expansão rápida, uma maxila numa criança de 6 anos. Dá para você estimular a maxila dele através de diversos dispositivos. Entendeu? Agora já consolidou, formou, e aí não tem mais jeito. Concorda? Esse aparelho consegue a ver na graduação, na pediatria, que a gente vê que a parte da mandado para o laboratório, a gente acompanhava a criança com As empíricas, o planos, o pionata. Mas tem outros
mulher pode ser feita até a primeira menstruação. O passo a primeira menstruação não pode ser feito. Pode ser feito assim. Pode ser feito. A menarca indica, junto com a radiografia carpal, claro, que é a finalização do crescimento da pessoa. Mas o crescimento não tem a ver com a fusão da medicina. Pode ser feito. O ideal é um raio-x para acompanhar. Senão você causa uma fratura indesejada no paciente. Qualquer coisa, disponível. Muito obrigado, pessoal. Prazer enorme estar com vocês. Satisfação imensa. Aproveitem bastante a jornada. Tragam dúvidas, tá? Sejam participativos, isso é importante. Eu sempre falo, não é o curso que faz o aluno, é o aluno que faz o curso, independente de onde você está. Você cria a sua casa, o seu alicerce, tá? E faça consolidado para que ninguém tenha te derrubar. Hoje é muito fácil as pessoas quererem te derrubar e não te elevar. Então, retribua o mundo da energia oposta, né? Leve energia positiva, leve alegria, leve amor no coração, trate os pacientes com todo o carinho possível, não se desesperem com erros, não se desesperem com o que pode acontecer de errado. Isso é uma lição e todos estamos aqui para evoluir a cada dia, tá bom? Foi muito bom, desejo bom retorno para vocês. O Dr. Davi manda um abraço para vocês, tá bom? Qualquer dúvida tem no grupo. Acho que eu não mandei a foto ainda lá, né? Mandou? Agradeço demais, é um prazer enorme conhecer cada um de vocês. Sei se cada um está deixando a família, a jornada de casa. Então façam valer a pena, certo? Bom fim de semana para vocês, fiquem com Deus.